as outras pessoas que não conhecem. Amém? E eu queria nesta noite levar você a um tempo de reflexão sobre o seu ano. Quando a gente chega no mês de novembro, a gente fala assim, novembro chegando, acabando novembro, chega dezembro, acabou o ano, é assim ou não é? Para nós, quando chega dezembro, o ano terminou. E nós estamos agora chegando aí, hoje é dia 10 de novembro, né? Hoje é até aniversário do pastor Jonas. Você que tem contato com ele aí, manda um abraço para ele. Dia 10 de novembro. Então, para nós, o ano está quase acabando. Daqui a pouco chega dezembro, para nós, dezembro não conta. É tanta atividade, é tanta coisa, é tanto lugar que você tem para comer, é tanta ceia que você vai participar, né? É tanto churrasco, é tanto celebração não sei de quê, é tanta coisa que o mês passa e a gente nem percebe. É o mês de aniversário da igreja, né? Aliás, na sua agenda já tem que ter essa data separada, 13, 14, 15 de dezembro, nós teremos aqui um tempo de celebração. Então, nessa noite, eu queria que nós pudéssemos avaliar um pouco, diante desta palavra, o nosso ano. Como tem sido até aqui o nosso ano? O que Deus ainda quer de nós? O que Deus está mostrando para você sobre o seu ano que está terminando e o novo ano que está quase começando? Penso que é o momento da gente avaliar o que passou, avaliar o que estamos vivendo e projetar o que nós queremos lá na frente. E o texto que eu escolhi é o texto de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, verso 1 ao 9. A multimídia vai projetar aí, estamos usando a linguagem NVI, né? A multimídia sabe, mas é sempre bom a gente estar falando para você. Josué, capítulo 1, verso 1 ao 9. Muito bem. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Você pode orar comigo? Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode colocar sua mão nesse texto, senão você pode colocar a mão no seu coração. Bendito é o teu nome, Senhor, bendita é a tua palavra é viva, a tua palavra é alimento, a tua palavra nos sustenta, a tua palavra nos dá direção, a tua palavra nos anima, nos motiva, a tua palavra abre os nossos olhos, o nosso pensamento, a tua palavra desarma o coração duro, a tua palavra ministra paz, alegria,
rota, direção. A Tua palavra, Senhor, nos dá sustento para podermos romper dia a dia. A Tua palavra, Senhor, é que nos abraça quando nós estamos abatidos. A Tua palavra, ela vem como um bálsamo sobre a nossa cabeça, ela vem como um óleo fresco que escorre, fazendo com que nós nos levantemos, Deus amado, fortalecidos. A Tua palavra é o que nos dá, ó Deus, a capacidade de olhar para frente, de olhar para o futuro e saber que a nossa vida não se resume nesta terra. A Tua palavra, Senhor, é que descortina aquilo que é escondido, aquilo que não está revelado ao homem. A Tua palavra nos mostra, Senhor, o Teu coração. Por isso que nós queremos entregar a Ti esta noite, que a Tua palavra entre na nossa alma, que a Tua palavra renove a nossa vida nesta noite, que a Tua palavra venha, Senhor, como um alimento que nós estamos carentes e precisando dEle, necessitando dEle. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ministre ao nosso coração de maneira sobrenatural, no poderoso nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Josué estava num momento decisivo, um momento de alinhar a sua vida, de alinhar o seu futuro, de alinhar tudo que Deus já tinha trabalhado com Moisés, tudo que Deus já tinha feito com o povo. Chegou o momento que Josué precisava assumir uma responsabilidade muito grande. Ele tinha uma missão: atravessar a terra prometida, expulsar os inimigos, vencer os inimigos e compartilhar, dividir a terra com as tribos de Israel. Mas é importante a gente pensar um pouquinho, quem era esse moço Josué? Quem era esse Josué, filho de Num, que a Bíblia relata sobre ele? Josué, ele nasceu no Egito. Josué nasceu num contexto de escravidão. Ele era um escravo no Egito. Seu nome original era Oséias, que significa Salvador. E Moisés mudou o nome dele e colocou Josué, que significa Jeová é o Salvador. Ele foi colocado por Moisés como general do exército de Israel, como aquele que iria comandar as tropas de um Israel que nem sabia lutar, já que era um exército de escravos. Mas ele é colocado como este militar que conduziria, que treinaria o povo. Josué, desde novo, ele começou a servir a Moisés. A gente, pesquisando sobre a idade dele, existem algumas ideias diferentes. Alguns dizem que Josué, ele saiu do Egito, ele tinha um pouco mais de 20 anos. E então, neste momento do texto que nós estamos lendo, ele teria aí por volta de 60 e poucos anos. Outros dizem que ele saiu do Egito já com 40 anos. Se for assim, ele estaria neste momento com cerca de 80 anos. A gente não tem certeza qual que está certo. Se você pega alguns comentaristas, você vai ter essas duas linhas de pensamento. Mas o certo é que Josué, desde que ele começou a servir Moisés, ele se tornou o moço de Moisés, ele não desgrudava de Moisés. O tempo inteiro, nos momentos mais importantes da vida de Moisés, Josué estava lá do lado. Mesmo naqueles momentos mais particulares, quando Deus leva Moisés para o monte, fica 40 dias no monte, ele estava lá no pé do monte. Mesmo nos momentos de mais tribulação, Josué estava do lado de Moisés. Era um homem extremamente fiel, corajoso, não tinha medo de enfrentar inimigos. Mas Josué era como eu e você, era um ser humano comum. Certamente tinha seus temores, tinha seus medos, tinha as suas dúvidas. E agora ele assume uma grandiosíssima responsabilidade. Agora é o momento dele avaliar a vida dele e colocar e pesar tudo aquilo que ele precisará fazer a partir de agora. E as escrituras, nesse texto que lemos, mostra uma conversa de orientações profundas que o Senhor começa a transmitir para Josué. E nessas orientações que Deus está dando para Josué, elas também servem de suporte, querido, para a minha vida e para a sua vida, para nós avaliarmos o nosso ano, como nós temos sido até aqui, o que tem acontecido no nosso ano, o que aconteceu e o que está acontecendo hoje no nosso ano.
E a primeira coisa, a primeira ideia que eu quero tirar desse texto, nessa expressão, quando Deus diz para ele: ser forte e corajoso, assim como eu fui com Moisés, eu estarei com você. Eu quero tirar dessa expressão, desse texto, uma ideia de que Deus, ao falar isso para Josué, Deus está olhando a humanidade de Josué, Deus está vendo a humanidade de Josué. E se você tem aí uma Bíblia de outras versões, você vai perceber que os textos, ele colocam expressões como pavor, como medo, como desânimo, espanto, medo de solidão. Dependendo da sua versão, você vai encontrar todas essas expressões nesse texto que lemos. Josué era um homem de fé, era um homem corajoso, era um homem trabalhador, era um homem pronto para servir. Ele acreditava nas promessas de Deus, mas isso não apaga dele a sua humanidade. E mesmo os grandes homens de Deus, mesmo os grandes homens que fizeram obras extraordinárias, eram homens que tinham as suas limitações, homens que passavam por medos, homens que passavam por temores. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele diz para eles: irmãos, ao chegar à Macedônia, nós tivemos muitas tribulações, nós tivemos lutas externas e temores por dentro, medos por dentro, pavores por dentro. Querido, Deus, nesse texto que lemos, ele não está alheio ao momento de Josué. Ele não está alheio a que ele está vivendo, diante de tantos desafios, diante de tantas lutas, de guerras, e ainda tinha essa tarefa muito sublime, mas difícil, de lhe substituir um líder como Moisés. Um homem como Moisés, que após 430 anos de escravidão no Egito, ele é usado por Deus para libertar Israel. Um homem que é usado por Deus para que venham as 10 pragas no Egito, que você conhece a história, e destruir aquela maior nação daquele tempo. Um homem que falava com Deus face a face, ao ponto de sair do monte, o rosto dele está brilhando e ninguém consegue olhar para o rosto dele de tanta glória. Um homem que com um cajado na mão abriu o mar vermelho. Um homem que com a ordem o mar volta e mata os seus inimigos. Um homem que com um cajado chega numa pedra e sai água doce, transforma água salobra em doce. Como substituir um homem desse? Imagina a crise que estava por dentro do coração, ou as perguntas, talvez não seja nem uma crise total, mas umas perguntas, os temores, como dissemos, dentro do coração de Josué. Eu acredito que ele tinha muitas perguntas, por isso que Deus prepara esse momento para conversar com ele. Querido amado, você que está aqui hoje, você que está nos ouvindo na internet, Deus está vendo a sua humanidade, sabe como tem sido o seu ano. Deus sabe que você tem vivido até aqui. Certamente você cometeu erros, mas teve acertos também. Você teve lutas e vitórias. Certamente teve alegrias e tristezas, realizações e também frustrações. E talvez muitas delas, ou todas elas, estejam reverberando agora, no mês de novembro de 2024. Mas quando você lê a história de Josué, você vê que ele passou por todas essas coisas que talvez você está passando, e você fica se perguntando: por que isso, por que aquilo, como isso e como aquilo? Como Senhor, como vou superar? Você olha a história dele, você vê que ele passou por coisas desta forma. E quando nós olhamos esse texto, ouvimos Deus dizer para ele: você tem um território que vai conquistar. Como eu prometi a Moisés, eu prometo a você: eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei. Deus não está escondendo, Deus não está tirando o rosto diante dos desafios que ele viveu, mas Deus está motivando Josué. Deus está dando uma palavra de honra, Deus está respaldando, Deus está dizendo para ele: você pode, você consegue, porque eu vou estar com você, eu vou segurar na sua mão, tudo que eu prometi, eu vou cumprir. Porque Deus sabia que nem tudo que na vida de Josué seria só vitória. Deus sabia que ele teria muitos percalços. Deus sabia que ele já tinha passado muitas e muitas lutas. Se você se lembra da história, uma das maiores decepções de Josué, uma das maiores tristezas de Josué, foi lá em Números capítulo 13, quando eles tinham saído do Egito, poucos meses saído do Egito, chegou diante da terra prometida, e ele foi com mais 11 espias, né? Ele, Caleb, mais 10 príncipes de Israel, para
espiar a terra, ver a topografia da terra, ver quem tem, população, cidade, aquela coisa toda, e ele creu, ele acreditou que aquilo tudo era para eles, ele acreditava nas palavras de Deus, ele acreditava nas promessas de Deus, mas para a decepção dele, só ele e Calebe que acreditaram, o restante mudou o coração do povo, de forma que Deus mata com a praga todos os 10 espias, e Deus coloca o povo a ficar 40 anos no deserto. A cada dia que eles passaram espiando a terra, que foram 40 dias, Deus colocou a cada dia 1 ano de sofrimento no deserto, de luta no deserto, de peregrinação no deserto. Josué, sendo um homem de coragem, ele acreditava nas promessas de Deus, mas o povo não acreditou. Outra frustração de Josué é quando ele está no monte, Moisés está no monte, recebendo a lei de Deus, e ele está lá no pé do monte, esperando, e quando eles descem, o povo está adorando um bezerro, o povo se entrega para a farra, como diz as escrituras, a bebedeira, a imoralidade, se entrega a tudo que ofende ao Senhor, porque, irmãos, é assim que muitos fazem. Muitos veem que a resposta está demorando, muitos, quando vem muitos problemas e lutas, se entregam àquilo que é longe, que o faz ficar mais longe de Deus, se entrega à imoralidade, se entrega à bebedice, se entrega às farras, se entrega aos vícios. Muitos fazem isso porque não conseguem lutar com seus problemas, não conseguem buscar em Deus, não conseguem buscar uma ajuda para poder lutar com as suas dificuldades. É por isso que eu falei para você no início aqui da mensagem, verifique quem está em célula, porque você tem que estar num grupo pequeno, porque você vai ter dificuldades e lutas, e este grupo, essa célula, é o lugar ideal para você compartilhar, é o lugar ideal para eles orarem por você, é o lugar ideal para estender a mão para você, é o lugar ideal para estar junto com você, e você não ficar se entregando a outras coisas, a não ser a oração e ao clamor a Deus. A célula faz isso por você. Mas a gente olhando ainda o comportamento de Josué, diante dessas decepções, diante dessas tristezas que ele viveu, diante das frustrações que ele viveu, o que ele faz? Algumas coisas ele faz que eu queria deixar para mim e para você. A primeira coisa, Josué não se rendeu aos momentos de crise. Os anos estavam difíceis no deserto, mas ele permaneceu firme em suas convicções sobre quem era Deus. Eu quero dizer para você, nós estamos em novembro, você está aqui hoje neste culto ouvindo esse sermão, você pode dizer ao Senhor que você tem permanecido firme, que você está crendo em Deus, você está acreditando, você está aqui porque você está acreditando que Deus continua sendo Deus, você ainda crê que Deus continua nos seus momentos de crise e Deus vai sustentar você. Outra coisa que ele faz é que ele aprendeu que Deus não dá comando errado. Quando Deus o envia para espiar a terra, envia ele com os outros para espiar a terra, ele aprende sobre aquela terra, ele grava tudo que ele viu, ele vê as cidades, ele chega até a dizer para Moisés, o povo lá, nós vamos destruir fácil. Mas os outros disseram, não, são muito grandes, são muito fortes, é muito problema para a gente não consegue resolver. Mas Josué aprendeu que Deus não dá comando errado. Se Deus mandou espiar a terra, é porque Deus tinha alguma coisa. O que ele faz com tudo isso? Ele guarda o que ele aprendeu. Foi fundamental Josué guardar, Josué ver com muita calma aquela terra, porque 40 anos depois, ele vai usar todo esse conhecimento para destruir, para conquistar aquele lugar. Terceira coisa que ele faz, ele não deixa de buscar a Deus em nenhum momento. Ele não para de ficar na cola de Moisés, independente se o povo não aceitou a palavra dos espias, independente se o povo se entregou para farra, se o povo se entregou à idolatria, adorando bezerro, ele estava colado com Moisés, ele estava do lado de Moisés. Isso significa que ele estava buscando sempre as coisas de Deus, ele queria a palavra de Deus, ele queria a presença de Deus. A quarta coisa que ele faz, ele continuou crendo, expressando as promessas de Deus, ou seja, Josué cuidou da fé dele.
Josué cuidou da sua fé nos tempos de crise. Isso foi tão importante para ele, que quando ele chega diante de Jericó, uma cidade que ele já tinha visto, intransponível, com as suas muralhas altíssimas, suas muralhas longas, povo forte, aquele povo cai em 7 dias de oração. 7 dias de oração, toda aquela cidade cai diante de Josué. Então, querido, deixa eu falar para você uma coisa, independente do que você está vivendo até aqui, como tem sido o seu ano, você precisa continuar perseverando em Deus, você continua não abrindo mão dos que você crê em Deus, você continua declarando as promessas de Deus, você continua recebendo os comandos de Deus, seja na célula, seja na reunião de oração, seja na manhã de oração, seja alguém orando por você. Deus não dá comando errado, Deus dá comando que vai se transformar em vitória. Guarde os comandos. Alguém disse para você, faça isso. Nós ouvimos semana passada sobre a igreja que avança, a igreja que é ofensiva, a igreja que vai no ataque, a igreja que não fica parada. Pegue esses comandos, não deixe de realizar. Alguém disse para você, Deus está mandando você fazer um propósito, faça o propósito. Alguém disse para você, Deus está pedindo a você, faça um tempo de oração de madrugada, faça uma oração de madrugada, creia, porque os comandos de Deus não vão voltar sem uma resposta. Ele continuou crendo, ele continuou fazendo. E a gente lê o texto lá de Jericó, né, quando Deus fala para ele, manda o povo dar uma volta e fique em silêncio, dá outra volta, outro dia 5, 6, no 7º dia, cai toda aquela cidade. Deus honra Josué de maneira tremenda. Josué, ele não fica agarrado às frustrações, ele não fica agarrado porque o povo não quis ouvir a palavra dele, o povo não quis ouvir quando ele disse que Deus tem promessa, Deus vai nos dar conquista. Ele não ficou agarrado àquilo, ele ficou agarrado ao que Deus falou, ele continuou crendo. Todo o povo praticamente não acreditava, mas ele, Caleb, Moisés, ele continuou acreditando nas promessas de Deus, acreditando que Deus era o Deus da vida dele. Por isso que ele termina o livro dele dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você está em novembro e muitas coisas ainda não aconteceram, promessas não aconteceram, pode estar sendo um ano mais de frustrações do que de alegrias, mais de derrotas do que de vitórias, mas Deus hoje está dizendo para você, seja forte e corajoso, eu estou com você, não o deixarei, nunca o abandonarei. Pega essa palavra para você como Josué pegou. Se Josué olhasse o povo, se Josué olhasse os seus irmãos, os seus parentes, que você precisa lembrar que quando Deus diz que todos irão morrer, morreu o parente de Josué. Ele e Caleb que não morreram, mas os parentes morreram. Os parentes também entraram na onda, não acreditaram, não levaram a sério as promessas. Não se renda, meu amado, minha amada, ao que aconteceu no ano. Cuide da sua fé. Creia nos comandos que foram liberados nesses cultos. Homens de Deus, mulheres de Deus ministraram sobre a sua vida. Então pegue essas palavras sobre a sua casa, sobre o seu histórico, sobre o seu futuro. Não deixe essas promessas caírem, esses comandos caírem por terra. A nossa humanidade, a minha humanidade, a sua humanidade nos limita demais, irmãos. Mas o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais. O nosso Deus não é limitado. O nosso Deus é muito mais do que nós imaginamos. Jó capítulo 9, verso 10, ele diz, ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. E realiza milagres incontáveis. Nosso Deus continua sendo Deus. Mas Deus vê a nossa humanidade. Deus sabe da nossa humanidade. Mas Deus não quer que nós nos escondamos atrás da nossa humanidade, porque a soberania de Deus não anula a nossa missão de realizar a nossa parte. A soberania de Deus não vai apagar a nossa humanidade de realizar a nossa parte. Nós precisamos fazer. E você sabe o que a Bíblia diz para nós fazermos? Apenas crer. Só crer. Foi o que Josué fez, ele creu, mesmo todo o cenário contrário, mas ele creu. E Deus nessa noite está dizendo para você, seja forte e corajoso, assim como eu fui com Josué, eu vou ser com você, assim como ele foi com Josué, ele vai ser comigo. Seja apenas forte e corajoso. Outra coisa que eu quero tirar dessas expressões que Deus fala para Moisés,
quando ele diz para ele: seja forte e corajoso, meu servo Moisés está morto. Lá no verso 2 ele diz isso. Eu entendo aqui que Deus está dizendo para Josué: Josué, eu vou fazer com que você tenha a sua própria história. Você vai ter a sua própria história. É hora de escrever a sua própria história. É hora de escrever, Josué, algo novo na sua vida. Não vai ser necessário você ficar na sombra de Moisés. Não vai ser necessário você ficar só olhando os feitos do passado, porque eu vou fazer algo novo na sua vida. Eu vou escrever algo novo para você. Eu vou escrever uma nova história. O que Moisés fez até aqui é louvável, foi parte do plano de Deus, foi tudo que Deus queria. Agora começou uma nova etapa, agora é um novo momento, agora é uma nova história. E o nosso Deus é especialista em escrever histórias novas. O nosso Deus, Ele ama escrever coisas novas. E quando Deus vai escrever uma coisa nova, quando Deus vai fazer uma coisa nova com você, quando Deus vai fazer uma coisa nova com Josué, algumas coisas Ele faz, que eu quero ministrar ao seu coração e quero que você receba. A primeira coisa que Deus faz com Josué e faz com você, para escrever uma nova história, Ele derrama sobre você, Ele derrama sobre mim, uma unção nova, uma unção do alto, uma unção própria. Unção é a capacidade de Deus nos dar para fazer a sua obra. Unção é a presença do poder de Deus na minha vida e na sua vida. Unção é a presença poderosa de Deus para fazer aquilo que você não tem capacidade de fazer. Ele vai nos dar uma unção nova, irmãos. Deus está derramando uma unção nova sobre as nossas células. Deus está derramando, a gente vê isso, não é porque mudamos o método, mas é porque o Deus continuou o mesmo. O método está nos ajudando, o método nós temos muita coisa para acertar, mas há uma unção nova, a gente percebe isso. Para mim, esse trabalho dos meseiras aqui ontem, foi uma resposta clara, claríssima, de que Deus está derramando uma unção nova, porque 100 mulheres foi em tempo recorde, nunca nós conseguimos tão rápido. E nunca houve tanto menos problemas, né? Que problemas sempre tem, principalmente quando junta mulher. Sempre vai ter, não tem jeito. Mas, irmãos, foi uma coisa extraordinária. Nós saímos de uma campanha do amigo, que foi a campanha que a igreja se envolveu, foi uma campanha que fizemos, envolvemos o povo. De repente, pum, começa o Meseiras. E Deus manda mais de 100 mulheres. Irmãos, isso não pode ser outra explicação para mim, na minha cabeça, do que Deus colocando, derramando uma unção nova para nós. Deus disse para Josué: eu tive uma história com Moisés, agora eu tenho uma história com você. É o Deus que faz coisa nova. O nosso Deus vai fazer coisa nova na nossa vida, na nossa família e na nossa casa. Mas você precisa avaliar como é que está seu nível de unção agora em novembro. Como você está terminando o ano com o seu nível de unção, essa capacidade que Deus dá de fazer a obra dEle, essa capacidade que Deus dá de andarmos com Ele, essa capacidade que Deus dá de nós não esmorecermos diante das grandes lutas. Como que está o seu nível de unção? Você sente que sua capacidade de prosseguir com Deus, ela aumentou ou ela diminuiu de nível? Eu acredito, meus amados, eu acredito muito em comandos que Deus dá. Comandos claros de Deus. E eu acho que esta noite é uma noite especial de comando, porque, primeiro, a palavra dele está sendo pregada, segundo, o povo está reunido, terceiro, é dia de ceia. Então, para mim, é noite especial, é noite de renovo, é noite de avaliação, é noite de nós nos renovarmos em Deus, é noite de sentar na mesa, é noite de nós confessarmos pecado, é noite de nós nos arrependermos, é noite de termos uma unção nova. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito nisso. E Deus não falha naquilo que Ele faz. Se você continuar lendo depois de Josué, o que Deus fez, lendo o livro de Josué, vendo o que Deus fez uma história nova com ele. Deus fez algo novo com ele. Era anseio do povo ter uma terra. Josué conquistou. Cada tribo queria se organizar e produzir. Josué fez isso para o povo. O povo necessitava de paz. Josué conseguiu, venceu todas as batalhas, deu paz ao povo. Deus tem coisa nova, uma unção nova sobre nós. Tudo aquilo que você passou, sofreu, venceu e rompeu, até aqui, querido, é para você chegar no nível melhor da sua história.
É para você chegar num nível melhor na sua história. O que aconteceu em janeiro foi para janeiro. O que aconteceu em fevereiro foi para fevereiro. O que aconteceu em março foi para março. O que aconteceu em abril foi para abril. O que está acontecendo agora é para agora. Então busque o Senhor agora, porque Ele vai escrever uma nova história com você e comigo. Mas não fique lá olhando o que aconteceu. Deus está levando você, levando a mim, levando sua célula, sua família, suas finanças, seu trabalho, sua profissão a um outro nível. Uma unção muito maior. Uma unção muito maior. Se você crê nisso, aplaude o Senhor. Uma outra coisa que eu tiro dessa expressão que Deus fala para Josué, ao dizer a ele: ser forte e corajoso, assim como fui com Moisés, serei contigo. Deus está dizendo para Josué: eu quero ter um relacionamento profundo com você. Eu quero ter um relacionamento pessoal, íntimo, transformador, forte com você. Queridos, tudo que falamos até aqui sobre este grande homem, tudo que você for pesquisar sobre Josué, nada aconteceria de forma tão extraordinária se fosse baseado na sua experiência no deserto. Nada que você vai ler sobre Josué, por mais extraordinário que seja, as suas batalhas, as suas grandes batalhas, seus grandes desafios que ele enfrentou, tudo que falamos até aqui, todas as suas conquistas, toda a sua habilidade colocando em xeque, toda a sua destreza em conduzir um povo que nem sabia lutar, toda a sua sabedoria naquele deserto, nada disso causou o resultado das vitórias dele. A grande causa das vitórias de Josué foi sua submissão a Deus. A causa das vitórias de Josué foi a sua submissão e obediência à palavra de Deus. Deus, com essa expressão, está dizendo para ele: se você andar comigo, se você se relacionar comigo, virão mais vitórias, virão novos planos, virão mais conquistas, virá um nível melhor. Mas é preciso que haja um relacionamento, é preciso que haja um caminhar com Deus. É por isso que Deus diz para ele assim como eu estive com Moisés, eu andei com Moisés andou comigo, Moisés falava como um amigo. Ele diz: assim eu andarei com você, eu vou estar junto de você, eu vou falar com você, eu vou ministrar a você, eu vou fazer coisas que você nunca imaginou. Lembra quando ele ora, ele está numa batalha e o dia está terminando, e ele ora para que para que o sol pare, né? Para que continue claro. Irmãos, você quer mais relacionamento do que isso? Um homem que consegue orar e o dia não escurecer. Deus diz para ele: Josué, eu vou estar com você. E a receita que Deus dá para ele está no verso 8, quando Deus diz: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A força e a coragem de Josué foi resultado de meditar e viver conforme a palavra de Deus. Deus estava dizendo para ele: esta palavra precisa fazer parte do seu interior. Irmãos queridos, você que nos ouve, você que está nos visitando, a palavra de Deus, ela precisa entrar na sua alma. A palavra de Deus, ela precisa estar fazendo parte do seu dia a dia. A palavra de Deus, ela tem que ser uma vestimenta sua todos os dias. A palavra de Deus, ela tem que ser um norte para você em tudo que você vai fazer. A palavra de Deus tem que estar encarnada em você. A palavra de Deus tem que estar à sua mão, à sua mente, nos seus lábios. A palavra de Deus tem que ser algo que você tem que gostar, amar. A palavra de Deus, você precisa se expor a ela todos os dias. Moisés era bom na guerra, mas se ele não fosse obediente à palavra de Deus, ele seria derrotado. Aliás, se você for ler a história dele, ele tem uma derrota, porque ele faz uma aliança
Ele faz uma aliança com os gibeonitas, sem consultar a Deus, sem consultar a palavra de Deus. E quando Deus está dizendo para ele aqui antes, Josué, medita na palavra dia e noite. Essa palavra meditar no original dá a ideia de sussurrar. Essa expressão no hebraico dá a ideia de sussurrar. É por isso que lá em Deuteronômio 6, Moisés escreve assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as ensinarás a seus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando. Também as atarás por sinal na sua mão, e te serão por frontais entre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Os comentaristas dizem que os judeus tinham esse hábito de ficar falando a palavra, sussurrando a palavra, com base nesse texto, e ficava falando um ao outro a palavra, ou falando para si mesmo. Inclusive, até hoje, os irmãos que foram lá em Israel, alguns até trazem, né, aquele mezuzá, é isso o nome, né? Mezuzá. Aquele mezuzá é uma porção da palavra que é colocada nos umbrais das portas. Então Deus está falando para ele, Deus está dizendo para ele, não cesse de falar. Deus está dizendo para ele, continue falando, viva a palavra, queira a palavra, ande na palavra, deseje a palavra. Ser forte e corajoso não foi apenas uma expressão de renovo físico para o trabalho, ou fortalecimento emocional para suportar as pressões, mas era acima de tudo para Josué viver conforme o que Deus escreveu na sua palavra. E Josué, irmãos, ele fica firme nesse propósito. Ele comete um vacilo ali na aliança com os gibeonitas, mas ele ouve, ele guarda no coração, ele obedece a palavra de Deus. Sua caminhada é uma caminhada de total obediência. Josué era um líder que você lê a história dele e você não vê manchas de pecado, você não vê Josué envolvido em pecados, você não vê Josué caindo em pecado. Josué ele é uma espécie de Cristo do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele luta a sua batalha e leva você à vitória, e conduz você e nos conduz à vitória. É por isso, querido, que você hoje precisa olhar, eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso olhar para o meu trabalho, você olhar para o seu trabalho, as suas realizações, suas metas, seus sonhos, seu namoro, seu noivado, seu curso. O que você está fazendo, o que você tem desejado, está de acordo com a palavra de Deus? O que você está vivendo hoje está de acordo com a palavra de Deus? Deus disse para Josué: se você meditar e andar nessa palavra, você vai ser bem sucedido. Sabe, queridos, há pessoas no nosso meio que está terminando o ano, que está entrando em novembro, com lutas e mais lutas, não é? Nós temos vários irmãos, famílias, com pessoas que estão com enfermidades gravíssimas e lutando, né? Temos aí a família do presbítero Márcio, a mãe, estado gravíssimo em casa. Temos o nosso irmão Sérgio internado, vendo se esse tratamento que ele está fazendo da medula vai curá-lo do câncer. Nós temos a nossa irmã Giovana Coelho também lutando com o câncer. A nossa irmã Andressa, a irmã que trabalhava aqui conosco, também lutando. Estamos com a nossa irmã Ivanilda internada, ela fica ligada numa máquina toda noite para fazer diálise, teve que fazer uma cirurgia. Temos aqui a irmã Helena, aqui, mãe do nosso irmão Valdeir, que está também lutando. Irmãos, é muita luta. Mas você sabe, de todas essas pessoas, todas elas creem nas promessas de Deus. Elas creem que Jesus Cristo tem algo para elas superior a tudo isso. Essas pessoas creem na palavra, essas pessoas creem nas promessas, essas pessoas acreditam que o Senhor tem um plano extraordinário a despeito do que estão vivendo nessa terra. Elas creem, você precisa crer, eu preciso crer.
a sua vinda aqui hoje, é porque Deus está afirmando ao seu coração, como disse Josué: eu vejo a sua humanidade. Você teve acertos e erros no decorrer do ano, você teve, mas hoje é um dia de Deus estar renovando as suas forças. Deus quer escrever com você uma história própria. Não dá mais para você ficar na história da sua família, não dá mais para você ficar na sombra da história de pessoas da sua casa. Deus quer escrever uma história com você, ter uma história própria com você. Deus não quer, querido, também ser apenas mais um item, uma opção na sua vida. Deus quer ter um relacionamento profundo, transformador na sua vida. Deus não quer ser aquele que você encontra no domingo. Deus quer encontrar com você todos os dias. Deus quer encontrar com você todos os dias. Josué, ele termina a sua carreira como um grande líder honrado. Termina a sua carreira dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se hoje Deus perguntasse para você se essa expressão é uma verdade na sua vida, o que você responderia? Se Deus hoje chegasse do seu lado e perguntasse para você: fulano, a expressão que Josué usou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ela é uma verdade absoluta ou ela é uma dúvida? O ser forte e corajoso que Deus ministra a Josué hoje seria uma palavra que você está precisando, que você está necessitando, que você está carente. O ser forte e corajoso que Deus disse para Josué: eu estarei com você, Josué, somente seja forte e corajoso. É uma palavra que hoje você está precisando, porque como é que foi o seu ano até aqui? Se o seu ano até aqui teve esses altos e baixos que falamos, esta noite você precisa fazer o que Paulo diz: deixa as coisas que para trás ficaram. Vamos escrever uma história nova. Escreve uma nova história lá na sua célula. Escreve uma nova história na sua vida familiar. Escreve uma nova história lá no seu trabalho. Escreve uma nova história com o seu relacionamento com o próximo. Escreve uma nova história agora com o relacionamento com Deus. Arrependa-se de seus pecados. Abandone hoje os pecados que estão te amarrando. Mas hoje você tem que sair daqui tomando posse da palavra do Senhor, que você vai ser forte e corajoso. Você não vai abrir mão de crer nos comandos, nas promessas e na palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Você não pode sair daqui hoje achando que a sua segunda-feira, amanhã, vai ser igual à segunda-feira passada. Você tem que sair daqui hoje entendendo: o ano está terminando. Há coisas que Deus quer ainda fazer na sua vida e na minha vida. Há coisas que Deus quer acertar com você. Você não pode achar que isso tem que ser para depois, tem que ser agora. Quando Deus senta com Josué nesse diálogo, não havia tempo para Josué pensar, não havia tempo para ele achar que poderia recuar. Ele sabia que ele tinha uma palavra de Deus, ele sabia que ele tinha promessa de Deus. Irmão querido, você tem palavra, você tem promessa, você tem comando, você tem coisas que Deus deu para você, e certamente muitos de nós estamos deixando essas palavras ficarem guardadas. Nós precisamos colocar essas palavras para serem ativadas. Nós precisamos mover essas palavras, nós precisamos cavar essas promessas, nós precisamos trazer à luz. O ano que nós estamos vivendo pode não ter trago as respostas para você, mas isso não é motivo de você apagar as promessas e as palavras. Não é motivo. Se Josué fosse nessa linha de pensamento, ele teria morrido no deserto. Se Josué fosse nessa linha de pensamento, ele teria sido enterrado com a sua família, com seus familiares lá no deserto. Mas ele creu, ele creu, ele creu. Você precisa crer naquilo que Deus tem ministrado à sua vida. Eu queria convidar você para orar comigo. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Talvez até, quem sabe, vir à frente, como você quiser, mas eu queria convidar até o pessoal do louvor para tocar uma canção para nós. Eu quero orar pela sua vida. Eu queria que você saísse daqui motivado nesta noite. Eu queria que você saísse daqui com o coração querendo mesmo coisas novas de Deus. Eu queria que nessa noite o ser forte e corajoso
entrasse no seu coração, para você ter a convicção de que Deus está desbaratando exércitos, Deus está abrindo caminho. Até aqui você pode dizer: pastor, o ano foi de lutas, como eu falei dessas famílias que estão aí um ano, meses lutando, e parece que não tem uma notícia boa, parece que não tem uma resposta, mas Deus continua sendo o nosso Deus. Deus continua dizendo: cuide da sua fé, não abandone a sua fé, fortaleça a sua fé. Deus continua dizendo: há promessas que estão sobre a sua cabeça, há palavras de bênção sobre você, há lutas sim, há desafios, há coisas muito difíceis para romper, mas Ele diz: eu estou com você, assim como fui com Moisés. Assim como fui com Moisés, eu serei com você. Eu quero ler esta palavra aqui que ele diz para Josué. Quero ler de novo sobre a sua vida, quando ele fala para Josué: não fui eu que ordenei a você, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, não tenha medo, não tenha pavor, não desanime o seu coração, não deixe as suas emoções falarem mais alto do que a sua fé, não deixe as suas emoções sufocarem as promessas, não deixe as suas emoções suplantarem aquilo que você crê, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, diz a palavra de Deus. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Eu quero orar por você. Se você quiser vir à frente, fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar aqui na frente, ficar em pé, fique à vontade, mas você não vai sair daqui hoje sem receber esta oração de renovo sobre a sua vida, de fortalecimento. Seja forte e corajoso, Deus está com você, Deus está derramando uma unção nova sobre a sua vida nesta noite, Deus está chamando você para um renovo nesta noite, Deus está dizendo para você que Ele continua com você. Teve momentos no ano que você achava que você estava sozinho, abandonado até pela sua célula, abandonado até pelos seus pastores, mas o supremo pastor estava ali, Ele estava com você, Ele colheu suas lágrimas, como diz Apocalipse, Ele pegou suas lágrimas numa taça e levou. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra de Deus, mas as promessas continuam, os propósitos de Deus continuam. Eu quero abençoar os meus irmãos que estão enfermos, eu quero lançar uma palavra de renovo sobre as famílias dos meus irmãos que estão enfermos, a família do Sérgio, a família da Ivanilda, a família da dona Thelma, que tem orado, irmãos, ela tem orado e falado: Deus me leva, porque são anos numa cama só mexendo o pescoço. É duro você ouvir alguém falar isso, uma mulher temente a Deus. Eu quero orar pelos irmãos enfermos, pela família da Andressa, eu quero orar pela família do João Coelho, a Giovana Coelho, eu quero orar pela família do irmão Paganini, eu quero orar pelos irmãos que eu nem sei, que talvez estejam enfermos e ainda não chegou aos meus ouvidos. Eu quero orar pela sua casa. Ser forte e corajoso, apesar do que você está vivendo, Deus continua no trono, Deus continua sendo Deus, as promessas dele não se apagam, as promessas dele não acabam por causa de crises, as promessas de Deus na sua vida não foram esquecidas por causa de um ano difícil. Ser forte e corajoso, assim como eu fui com Moisés, assim como ele foi com Josué, Ele vai ser comigo, Ele vai ser com você. Seja bendito o teu nome, Senhor. Seja adorado nesta noite. Eis aqui, Senhor, a nossa vida. Eis aqui, Senhor, nós, homens fracos, frágeis, homens que vacilaram no ano, homens que pecaram no ano, mulheres que escorregaram no ano na fé. Senhor, nós neste ano, até aqui tivemos momentos baixos, momentos tristes,
momentos de decepção, mas nós tivemos também, Senhor, e temos que reconhecer, tivemos momentos alegres, tivemos momentos de vitória, tivemos momentos de notícias boas, tivemos momentos de intervenção do Senhor, mas a nossa tendência é valorizar os maus momentos, a nossa tendência é valorizar as coisas ruins, e isso certamente tem sugado a nossa força. Mas nesta noite, nós queremos estabelecer aqui, que nós vamos estar olhando para aquilo que o Senhor tem lançado para nós. Nós queremos nesta noite olhar para as promessas que o Senhor tem. Nesta noite nós queremos olhar para as bênçãos que o Senhor tem prometido para a nossa vida. Nesta noite nós queremos apresentar ao Senhor tudo que nós temos andado neste ano. Queremos apresentar os nossos planos, os nossos projetos. Senhor, aquilo que nós estamos fazendo que não é de acordo com a sua palavra, este mês de novembro nós pedimos que o Senhor retire da nossa vida, seja o que for, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja um namoro, seja até noivado, Senhor, se não é da tua vontade, tira neste mês de novembro. Nós queremos essa conversa que o Senhor teve com Josué. Nós queremos esta conversa que o Senhor teve com Josué conosco. Um momento, Senhor, de decisão. Josué ia entrar na terra prometida. Eu quero profetizar e declarar, Senhor, que esse mês de novembro é o mês que nós precisamos tomar algumas decisões. Senhor, aquele irmão ou irmã que está aqui na frente ou está no banco, e ele sabe que Deus está falando com ele, que este é um mês de tomar uma decisão. Senhor, essa decisão precisa estar pautada na tua palavra. Senhor, que ele não esteja ouvindo os especialistas, mas esteja ouvindo o Espírito do Senhor. Ele esteja ouvindo o Espírito Santo do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu repreendo toda voz contrária à voz do Espírito. Eu repreendo toda voz contrária à voz do Espírito. Pai, faz ele tomar a decisão conforme a tua palavra. Ele pode não entender hoje, como o Senhor Jesus disse aos discípulos: aquilo que eu faço hoje, você vai entender amanhã. Senhor, seja assim nesta noite. É o momento de reflexão, é o momento de avaliar o passado, é o momento de ver o futuro, de ver o presente e projetar o futuro. Senhor, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos agora. Eu clamo um renovo agora, uma unção nova. Assim como nós falamos, o Senhor derramou uma unção nova sobre Josué, uma unção de conquistador, uma unção daquele que teria uma missão dificílima, substituir um grande líder, conquistar a terra, expulsar os inimigos, dividir aquela terra. O Senhor derramou uma unção especial naquele homem. Senhor, derrama essa unção sobre a nossa vida hoje. Põe a mão na sua cabeça, põe a mão na sua cabeça. Senhor, derrama essa unção aqui sobre a minha vida, sobre o físico do meu irmão. Renova suas forças físicas. Senhor, abençoe a saúde dos meus irmãos, abençoe a saúde dos meus irmãos, abençoe a saúde de cada um aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós ainda temos muita lenha para queimar, nós ainda temos muitos anos para viver. Venha sobre nós agora, Senhor. Aquele que porventura está um pouquinho fora do rumo, agora dá uma unção. O Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso, ser forte, que você tem uma missão. Era uma palavra de renovo físico. Senhor, o Senhor também deu palavra de renovo emocional para ele, dizendo para ele: não tenha medo, não tema, não se apavore. O Senhor também deu uma palavra para ele de renovo espiritual, dizendo para ele: medita na palavra que meu servo Moisés deu, medite, leia, fale, porque assim você será bem sucedido. Ah, Senhor, eu profetizo essa palavra sobre os meus irmãos. Eles serão bem-sucedidos, porque eles olharão para a palavra do Senhor. Não é o esforço deles, não é a capacidade deles, mas é a obediência à palavra do Senhor na vida deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção, Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem. Fique de pé. Vamos ficar de pé, vamos cantar com a equipe. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
história